Boa tarde. É sempre uma grande satisfação estar aqui participando da nossa Semana de Tecnologia, da qual eu tenho a grande honra e orgulho de ter participado na primeira reunião e em muitas delas. Saúdo aí o nosso secretário, Lawrence, Medalha, presidente da EPL, meu colega de apresentação de trabalho, Gustavo, da DBI. O desafio que me foi apresentado lá pelo Pedro é discutir 3 temas que, logicamente, se interagem e dos quais 2 deles eu já me sinto satisfeito, porque esse tema já entrou na pauta nacional, que é a questão da short line e a discussão do direito de passagem. O terceiro, secretário, nós estamos aí buscando colocar na pauta, que é discutir passageiro. Como eu disse outro dia, segunda-feira, agora na frente parlamentar, parece que, de uns anos para cá, falar de passageiro era um palavrão. Mas eu acredito que agora está se voltando de novo a entender da importância do passageiro. Bom, então, o que vamos apresentar aqui, estamos focando um pouco mais o Estado de São Paulo, já que nós estamos aqui em São Paulo, mas isso se aplica aos outros estados da Federação. Especialmente o que acontece, o que nós vamos falar sobre São Paulo, acontece com o Paraná, especialmente com o Rio Grande do Sul, com Minas Gerais e outros estados com não tanta intensidade. Onde a gente verifica essa linha vermelha, esse é o nosso ambiente de atuação. Isso é o que nós temos disponível para trabalhar, para desenvolver as short lines. Essa malha é o que hoje é operacional no estado de São Paulo. Então, a gente verifica que a maior rede, praticamente 60% da rede no estado, ela tem o potencial para outro aproveitamento que não tem sido utilizado. Aqui, vocês veem, eu não vou ficar olhando o número, mas só para vocês verificarem, como o estado de São Paulo ele tem uma condição muito favorável de implantação de trilho. Nós temos trilho, e como bem comentou o Dr. Lawrence, nós usamos muito pouco desses trilhos. Nós usamos muito pouco desses trilhos por várias razões, algumas delas nós vamos estar discutindo ao longo da nossa apresentação. Agora, o que é fundamental quando a gente analisa os números daqui do Brasil, é de que o número real nosso é aquele do Brasil operacional, porque praticamente a maior parte da nossa rede, se a gente olhar em termos gerais, temos 30 mil quilômetros de ferrovia, esses 30 mil quilômetros nós temos 10 mil que são efetivamente utilizados. Os demais ou são subutilizados ou não são utilizados. Aqui no estado de São Paulo, então, estamos focando mais aqui, existe sim uma produção que permite o aproveitamento de ferrovia. O que esse slide mostra é que nós temos produção nessas regiões. O que acontece é que o conceito que foi trazido para o setor ferroviário a partir da concessão é de que ferrovia, para poder funcionar bem, tem que ser praticamente uma ferrovia de transporte de minério, ou seja, ferrovias de alta capacidade, de baixíssimo custo, para poder compensar a venda de um produto de grandes volume e de valor agregado baixo. Mas, se olharmos o caso específico dos estados aqui do Sudeste e do Sul, em especial o estado de São Paulo, a grande vocação do estado é produtos industrializados, é parte de produto agrícola. São Paulo não tem minério de ferro. São Paulo tem outros minérios, mas não tem minério de ferro, que é o grande produto massivo
para a ferrovia. Com isso, e levando-se em conta, até foi na introdução, durante a exposição do Dr. Valerim, ele fez um comentário sobre o contrato de concessão. O contrato de concessão atual, ele não prevê indicadores de qualidade. Ele foi desenvolvido com duas colunas principais. Uma era um aumento da produção e o segundo era uma redução de trem-quilômetro. Esses dois indicadores foram mais do que incentivadores para as atuais concessionárias de operarem nos trechos mais rentáveis e naqueles que tinham melhor condição. Com isso, eu consigo otimizar a minha produção, diminuo o número de acidentes e tenho mais lucro para remunerar meu acionista. E assim tem sido feito. Então, o problema que muitas vezes é atribuído sobre os concessionários, na realidade, o concessionário ele está cumprindo o contrato de concessão que lhe foi colocado. Então, quando nós discutimos aqui, temos defendido o conceito da antecipação dos contratos de concessão, que eu acho que a divulgação não tem sido boa. Até hoje, os senhores devem ter visto, saiu no jornal uma decisão de ontem, o próprio Ministério Público está pedindo para a NTT dar mais explicações sobre isso. Por quê? A divulgação, o nível de conhecimento não é ainda suficientemente assimilado pela sociedade. Então, oportunidades como essa que nós temos aqui, ela é muito boa para que seja apresentados os fatos como na realidade deles são. E eu fico muito à vontade nesse sentido, porque eu não sou uma pessoa de governo, eu não sou da concessionária, então eu sou da sociedade, daqueles neutro em relação a esse processo. E o que a gente verifica com essa antecipação é de que é a oportunidade para se poder desenvolver as correções do contrato-mãe. Essa é a chance, porque existe uma vontade do lado das concessionárias em poder dar continuidade ao seu trabalho. E a oportunidade, agora, para quem está defendendo o lado da concessão pública, como bem comentou também na sua apresentação o doutor Lawrence, é a hora de que o governo recupere aquilo que é importante para a sociedade. Porque, afinal, quando a gente discute a melhor logística, a melhor condição, é para que a sociedade como um todo é quem seja beneficiada, seja por um custo melhor, seja porque diminui o preço dos alimentos, seja porque gere mais emprego, seja porque dê condições de maior eficiência com tempo de percurso menor, sem o envolvimento dos grandes centros urbanos, e aí vai ser séries de benefícios que são fundamentais de ser corrigido. Então, o que nós não queremos é o que está acontecendo hoje, que é fácil verificar. E aqui no estado de São Paulo é mais fácil ainda, porque como nós temos uma densidade ferroviária muito maior do que acontece no restante do país, não é difícil alguém passar por um lugar que tem uma linha ferroviária que está abandonada. Não é difícil. Em todas as regiões do estado, essa figura que nós vemos aqui é uma figura que é real, infelizmente ela é real. É mato crescido, é estação invadida, é estação depredada, é o que nós não queremos, nós temos que achar solução. Agora, criticar e não apresentar a solução também não resolve nada, é muito simples mostrar o que não é bom. Tem que encontrar, sim, os resultados, para que cada um, no seu quadrado, como diz a música do funk lá, seja desenvolvido um trabalho que realmente traga efeito para a sociedade. E a última figura que tem é isso que nós estamos vendo, não é São Paulo só. Quem viaja pelo Brasil, verifica que em Manaus, que em Belo Horizonte, que em Porto Alegre, em qualquer canto do Brasil que a gente for, o cenário do trânsito é esse. Esse não é um problema só de São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, é para isso que a gente busca encontrar essas alternativas. Isso acontece pela falta que o contrato que está em vigor tem,
que não tem indicador de qualidade. Nós temos que trazer esses indicadores de qualidade. Bom, a posição que a gente tem tomado junto aos setores de governo, e que hoje a gente pode até colocar com satisfação, que graças aí à participação de vários dos senhores que estão sentados aqui, essa posição não é mais uma posição de Alaf, é uma posição que tem sido levantada na própria frente parlamentar, em vários outros setores da sociedade, que defendem que isso tem que ser feito. A primeira delas é a devolução das vias onde não tem utilização. Não tem por que segurar mais tempo, não tem por que esperar. E nas conversas que a gente tem ouvido em palestras das autoridades, isso foi conseguido na primeira, lá na Malha Paulista. Nós temos ouvido várias vezes de que já tem uma decisão da concessionária ANTT de que aqueles trechos que havia sido pedido 2 anos para tomar uma decisão, já está definido. Vão recuperar 2 trechos e outros 2 vão ser devolvidos. Tem que esperar. E assim vale para os outros que ainda não estão colocados no radar da concessão. Se existe interesse, existe possibilidade, por que esperar? Então, já vamos trabalhar nisso direto. No marco regulatório que tem que ser efetivado, é fundamental a classificação de ferrovia. É incrível que a gente não tenha uma classificação de ferrovia aqui no Brasil. Nós não podemos querer que toda a ferrovia seja heavy haul. Foi feita uma aventura, e eu coloco até em público, e não é a primeira vez que eu falo isso, e não tenho nenhum receio de dizer, quando foi lançado o plano de investimento em logística, de se construir um sistema ferroviário de 11 mil quilômetros, com uma ferrovia heavy haul, de um custo altíssimo de instalação, como se o Brasil tivesse depositado em cima de mina de minério de ferro, o que não é verdade. Então, nós temos que ter o conceito que a ferrovia ela tem que ser compatível com a carga que será transportada, nos volumes e na característica. Não adianta querer fazer ferrovia especial de baixíssimo custo, porque o resultado é um só, doutor Medalha. É um só. Não faz a ferrovia. Tanto que do Pio não saiu uma ferrovia do Pio, porque naquele modelo não sai mesmo. Então, tem que ser muito bem avaliado o tipo de carga com a classe da ferrovia que vai ser construída. A questão do tema também, que é objeto nosso aqui, a questão do acesso ao direito de passagem, que também é um tema que ficou bastante discutido, mas pouco conhecido. A sociedade fala, a sociedade critica, a sociedade reclama, muitas vezes sem conhecimento de causa, e eu acho que nós temos a obrigação de poder mostrar a realidade dos fatos para que as ideias, as soluções, as críticas sejam feitas em cima de base sólida. É que nem quando a gente fala lá de concessão, né, doutor Valerinho? Agora, de repente, o trade-off que muita gente está procurando levar é se faz a concessão agora, renova ou faz uma nova concessão. Não, o trade-off agora não é esse. A nova concessão, a primeira concessão que se encerra da Ferroviária Novo Oeste em 2026. O trade-off agora é o seguinte: vamos antecipar a concessão e mudar esse contrato, está aí, que não é bom para a sociedade, ou vamos deixar do jeito que está e deixar a coisa andar, e daqui 10 anos vamos discutir. Então, essa é a questão que a sociedade tem que conhecer e que, muitas vezes, por desconhecimento, muita gente toma determinadas atitudes pelo calor do envolvimento que teve, sem saber efetivamente aquilo que está passando. E, finalmente, aí a questão da inclusão do serviço de passageiro. Não tem por que se esquecer do trem de passageiro. O trem de passageiro ele é compatível com os vários trens de carga, dependendo do tipo de trem de carga. Agora, temos que parar com o pensamento único de que trem, para funcionar, tem que ser de grandes volumes e de enormes distâncias. Não é. A Europa tem trens úteis que são produtivos, que são lucrativos e que são trens menores e distâncias menores. Cada caso é um caso, precisa ser estudado. Quando a gente olha a região metropolitana de São Paulo, a gente
verifica como está a chegada lá na capital. E não é só aqui, se vocês pegarem, tiverem a oportunidade, ou o dia a dia de vocês, fizerem de Campinas para Piracicaba, Sorocaba, Campinas, Piracicaba, Sorocaba, é incrível o movimento que tem nas rodovias. Então, tem uma movimentação enorme de passageiro no nosso estado, que transcende também a região metropolitana. Então, temos que ter solução. Nós temos que ter solução para carga aqui no estado de São Paulo, na região metropolitana. Como será? Lógico que será com trens menores. Nós não vamos pensar na região metropolitana de São Paulo com um trem de 10 mil toneladas cortando o Brás, cortando a Lapa e tudo mais. Mas nada impede que tenhamos trens de contêiner eficientes, trem de 60 km por hora, 70 km por hora, trem de 1.500 toneladas. Se ele for melhor, mais eficiente, mais rápido do que o transporte rodoviário, é claro que essa solução será melhor. Então, esse é outro conceito que eu gostaria de deixar muito firme, de que nem todo trem, para ser lucrativo e produtivo, tem que ser de alta distância e de volumes enormes. Bom, os indicadores são vários, em via permanente, infraestrutura, sinalização e sistema, material rodante, não vou entrar no detalhe, porque quem tiver alguma pergunta depois, ou faça aqui, ou faz depois, mas eu não quero gastar muito a oportunidade do tempo que nós temos aqui hoje para isso. Agora, a questão lá do direito de passagem, esse é outro tema que eu gosto de insistir muito. O ponto mais crítico do direito de passagem é estabelecer as regras para a expansão. Porque a via, ela tem o seu limite. Agora, o que pode ser feito para aumentar a capacidade dessa via? Tem sistemas de sinalização, tendo o espaço, existe como duplicar. Tudo isso tem que ser feito, seja pelo dono da concessão vertical, ou seja por aquele que queira acessar a concessão vertical, estabelecendo a capacitação de cada um deles com relação ao investimento. Não pode caber em um fazer todo o investimento. Bom, a parte de normativa técnica ela é sempre mais palpável, né? Temos que ter um sistema de sinalização que seja integrado. A questão não é ter uma ferrovia de longa distância com grandes volumes. Mesmo nessa situação, nós vamos ter que ter integração entre as ferrovias, e ferrovias iguais, compatíveis. Mas, para isso, eu tenho que ter sinalização que seja compatível. Eu não posso ter uma sinalização de um jeito, porque um quer o modelo americano, outro quer o modelo europeu, estabelece, fecha um sistema, quando você tem muita condição de poder, com normas bem definidas, você pode usar o sistema que você quiser, desde que atenda a determinadas normativas. E o ponto principal, com relação à parte operacional, é a ocupação da faixa. Essa é a outra coisa que eu quero deixar bem no conceito, porque pouca gente discute isso. E esse é o mais importante, é a ocupação da faixa. Não se pode pensar em se ter uma ferrovia de alta produtividade e colocar um trem de baixa produtividade. Você não pode estar com um trenzinho pequeno circulando numa circunstância dessa. Então, esse é outro conceito importante de colocar. Por que short line? Primeiro, promove novos negócios na região, recupera os entornos, com melhoria na valoração imobiliária, aumento de arrecadação para as prefeituras, viabiliza o transporte de passageiro. Se pensar em passageiro sem carga, só tem um jeito, é subsídio do governo. Se não tiver, não viabiliza em nenhum lugar do mundo, não só no Brasil. Mas com carga junto, com uma carga ajustada, tudo bem. Tá? Permite às atuais concessionárias investir em expansão da rede, principalmente em corrigir as passagens de nível, que é uma redução de tempo enorme que precisa ser feito. Não faz sentido um trem para rodar menos de 20 quilômetros de Paratinga até o Porto de Santos levar 6 horas. É isso que baixa a eficiência, gente. É isso que baixa a velocidade comercial. Bom, enfim, acaba otimizando o trabalho. Um exemplo que eu sempre insisto em colocar é de que negócios são distintos. As grandes concessionárias é como um McDonald's. Os outros serviços de short line se enquadram muito bem como os food truck. O McDonald's não explora food truck, está todo mundo feliz. Então, por que
abandonar um negócio que pode ser lucrativo. Bom, tem que ter estudo, uma visão proativa, buscando o resultado, buscando encontrar o caminho da carga, uma avaliação fundamental, que é se calcar no mercado, tem que ter mercado, e o traçado da ferrovia existente tem que atender o mercado. Se isso não for possível, aí sim, analisou, verificou conscientemente, aí tira o ramal. Acabou, coloca lá, faz rodovia, faz um parque, ilumina, ciclovia, faz o que bem entender, mas não pode ficar o mato crescendo na linha. Aí tem uma série de estudos que tem que ser feitos. A modelagem do negócio é função primeira de que ele é realmente viável. Bom, finalmente, o critério de concessão precisa ser modificado, inserindo o critério de classificação de ferrovia e outras coisas mais, para ajustar o marco regulatório, como já foi citado antes. Entendemos que a devolução das malhas tem que ser feita já, não tem que esperar para poder tomar essa posição. Tem que ter estudo técnico, econômico, ambiental, socioeconômico, desenvolvimento regional, e onde houver a necessidade de ter participação do Estado, por que não? Não é pecado se ter a participação do Estado, como ocorre em vários lugares do mundo, desde que tenha razão para isso. E aí é fundamental o protagonismo dos governos do Estado, fica muito satisfeito, o doutor Lauro se colocou do interesse do governo de São Paulo em poder achar as soluções, em participar principalmente dessas soluções. Enfim, é preciso renascer a ferrovia regional. E eu sempre acabo as exposições com um slide que eu acho que é muito interessante de sempre ser tocado. Se nós olharmos a iluminação do Estado de São Paulo à noite e juntar os pontos, nós iremos formar a rede ferroviária do Estado de São Paulo. Ou seja, a ocupação do território, o crescimento do Estado de São Paulo foi feito ao longo do eixo das ferrovias. Muito obrigado. Muito obrigado, Jean Carlos Pejo.